Bom dia! Bom dia, gente! Segunda-feira, graças a Deus. Segunda-feira, estamos começando a semana e a gente vai ler 2 Reis 16, tá? Vamos ler 2 Reis 16. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. O Senhor tem sido bom, Pai. E o Senhor é bom mesmo quando a gente não vê. Espírito Santo, nos ajuda a orar e nos ajuda a entender a sua palavra, Pai, plenamente, aquilo que nós precisamos entender. Coloca ela no nosso coração, grava, Senhor, como tábuas. Em nome de Jesus, que a tua palavra esteja no nosso coração, na nossa mente e na nossa boca. Amém. Gente, a gente vai ler 2 Reis 16, tá? Fala assim, o reinado de Acaz, e tem uma breve explicação. Acaz foi o rei de Judá. Acaz foi rei de Judá de 736 a 716 a.C., quando o rei da Síria e o rei de Israel atacaram Jerusalém. Acaz, ignorando o conselho do profeta Isaías, nesse tempo o profeta Miqueias e o profeta Isaías profetizavam nessa época, no tempo de Acaz. Ignorando o conselho do profeta Isaías, pediu ajuda ao rei da Assíria. Para agradar o rei da Assíria, Acaz tentou fazer o que não agrada a Deus, como, por exemplo, construir um altar segundo o modelo do altar que ele tinha visto em Damasco. Na verdade, ele não tentou, ele fez, tá? Então, a gente vai ler, ó. 16, 2 Reis 16. No ano 17 do reinado de Peca, Peca tá reinando lá em Israel, tá? Peca tá reinando em Israel, nas 10 tribos. E em Judá, Benjamim e Judá, reino do sul, o filho de Jotão, que é o Acaz, vai seguir, né? Vai subir, ascender ao trono. No ano 16 do reinado de Peca, filho de Remalias, em Israel, lembrando que eles são assassinos, que eles já não são mais, não é mais um governo por herança, né? Lá em Israel. Acaz, filho de Jotão, se tornou rei de Judá. Acaz começou a reinar quando tinha 20 anos de idade. Ele governou 16 anos em Jerusalém. Acaz não seguiu o bom exemplo do seu antepassado rei Davi. Pelo contrário, fez o que não agrada ao Senhor. Até então, os reis haviam feito o que não agradava ao Senhor, mas fala assim, ele fez o que era reto perante ao Senhor. Ou seja, pecou numa coisa ou outra, mas Acaz não, Acaz vai detonar. Então, fez o que não agrada ao Senhor, seu Deus, e seguiu o exemplo dos reis de Israel. Ele chegou até a oferecer o próprio filho, queimando-o como oferta a ídolos, seguindo o costume nojento dos povos que o Senhor havia expulsado da terra prometida, os cananeus, conforme os israelitas haviam avançando. Havia um deus chamado Moloque, e esse deus era esquentado, né? Ou ele era feito com um bezerro, um boi, e esquentado a barriga dele, ou ele era feito com os braços assim, estilo Baal mesmo. Era feito com os braços assim, esquentado aqui os braços dele, que era de bronze, né, de metal, e colocado crianças vivas. E para que os gritos dessa criança fossem abafados, era tocado tambores, né? Então imagina, ele pegou o próprio filho e queimou o filho vivo. Vivo. Era um rei mau? Era surreal. Ele queimou o filho vivo a Moloque. Então, ele chegou até a oferecer o próprio filho, queimando-o vivo como oferta a ídolos, seguindo o costume nojento dos povos cananeus, expulsados daquela terra. Os cananeus foram expulsados da terra prometida lá com Josué, não porque os cananeus era um povo bonzinho, tranquilinho, nossa, a terra era deles. Não, eles queimavam as suas crianças, eles sacrificavam a Moloque, tá? Então, Acaz ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos lugares pagãos de adoração, nos morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra. Então, onde ele achava um lugar para queimar adoração, qualquer ídolo, ele estava queimando. Rezim, rei da Síria, e o rei Peca de Israel
atacaram e cercaram a cidade de Jerusalém, porém não puderam derrotar Acaz. Nesta mesma época, o rei de Edom reconquistou a cidade de Elate e expulsou os judeus que moravam lá. Os edomitas foram para Elate e ainda moram lá. Acaz mandou alguns mensageiros. Antes disso, o profeta Isaías, que era o profeta da época, né? E o profeta Miqueias, mas o Isaías é mandado até ele. E aí Isaías fala assim, ó. Aqui em Isaías 7 fala assim: no tempo em que Acaz, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, rei, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram a cidade de Jerusalém, mas não puderam conquistá-la. Quando o rei Acaz soube que os sírios haviam feito um acordo com os israelitas, ele e todo o seu povo ficaram com tanto medo que tremiam feito varas verdes. O Senhor Deus disse a Isaías: vá com o seu filho Sear-Jabube encontrar-se com o rei Acaz. Ele estará na estrada onde os tintureiros trabalham, perto do canal que traz água do açude acima. Diga ao rei que fique alerta, mas que não perca a calma, que não tenha medo, nem fique desanimado por causa do ódio do rei Rezim, dos sírios e do rei Peca. Eles são menos perigosos que 2 tições soltando fumaça. Os sírios, junto com o rei Peca e os israelitas, estão fazendo planos para prejudicar o rei Acaz, né, Judá. Eles combinaram o seguinte: vamos atacar o reino de Judá, conquistar o seu povo e forçá-lo a aceitar o filho de Tabeal como rei, né, sírio. Porém eu, o Senhor, afirmo que isso não acontecerá, pois a Síria não é mais forte do que Damasco, a sua capital, e Damasco não é mais forte que o rei Rezim. A terra de Israel não é mais forte do que Samaria, sua capital, e Samaria não é mais forte que o rei Peca. Mas daqui a 75 anos, Israel será destruído e deixará de existir como nação. Se vocês não tiverem uma fé firme, não poderão ficar firmes. Esse recado está sendo dado ao rei Acaz. O Senhor Deus enviou ao rei Acaz esta outra mensagem: peça ao Senhor Deus, seu Deus, que lhe dê um sinal. Esse sinal poderá vir das profundezas do mundo dos mortos ou das alturas do céu. Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Nós estamos lendo 2 Reis 16, mas aqui nós estamos em Isaías 7, e é uma profecia que Deus manda ao rei Acaz, para que ele fique firme, porque ele não vai ser destruído. Porém, ele não dá ouvido. Vamos terminar de ouvir a profecia, ó, de Isaías. O Senhor Deus enviou ao rei Acaz esta outra mensagem: peça ao Senhor, seu Deus, que lhe dê um sinal. Esse sinal, agora não, filho. Agora não, depois. Este sinal poderá vir das profundezas do mundo dos mortos, né? Um sinal em espiritual. Ou das alturas do céu, ou cair literalmente do céu. Mas Acaz respondeu. Aí ele usa uma falsa modéstia. Por quê? Porque ele não confia em Deus. Ele queima incenso a todos os outros deuses. Ele acredita no ser humano, que ele vai acreditar no rei da Síria, mas ele não quer se submeter a Deus. Aí ele fala, mas Acaz respondeu: não vou pedir sinal nenhum, não vou pôr à prova o Senhor, não vou pôr o Senhor à prova. É uma falsa modéstia, porque na verdade ele não quer pedir a Deus, porque ele não confia em Deus, ele quer pedir ao homem, que é o que ele vai fazer agora. Então, ó, nesta mesma época, aí depois que Isaías fala com ele não dá ouvido para Isaías, não dá ouvido para o Senhor Deus, ele vai pedir ajuda dos homens, ele vai pedir ajuda do rei da Síria, porque ele pensa, o cara da Síria, né,
o rei da Síria, é mais forte que o rei de Israel, é mais forte que o rei da Síria, lembrando que é Síria e Assíria, tá? Então ele vai pedir ajuda do rei da Assíria. Ó, nesta mesma época o rei de... Acaz mandou 7, tá? 2 Reis 16, 7. Acaz mandou alguns mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, para entregarem a ele esta mensagem. Aí ele abaixa, né? Literalmente mostra o que não deve, mas ele, tipo, eu sou seu criado, eu sou seu lacaio, eu faço o que você quiser, ó. A mensagem: eu sou seu criado e seu filho. Venha me salvar dos reis da Síria e de Israel, que estão me atacando. Acaz pegou a prata e o ouro do templo, aquele templo que Salomão fez para Deus, e o tesouro do palácio, e mandou de presente para o rei da Síria. Ou seja, eu sou seu lacaio, eu te presenteio, eu faço tudo que você quiser. Em resposta ao pedido de Acaz, o rei da Síria marchou com o seu exército para a cidade de Damasco, conquistou-a e matou o rei Rezim e levou o povo para Quir como prisioneiro. Essa vitória é temporária. Os homens, a nossa força do nosso braço, a gente pode derrotar situações, as pessoas, por seja o que for, né? Os gigantes, com a força do nosso braço, mas isso é temporário, porque Deus é que pode derrotar permanentemente. Acontece o seguinte: o ser humano, ele tem um grande problema. Qual é o problema do ser humano? Não é não acreditar em Deus. Todos nós, a Bíblia fala que nos foi dado uma medida de fé. Eu vou fazer. Vai lá. Foi nos dado uma medida de fé para todo mundo tem fé. Acontece que o nosso Deus, o nosso Deus, Elohim, Javé, né, Cristo, Jesus, o nosso Deus exige um tipo específico de adoração, de servidão. O que acontece? Deus não criou escravos. Os próprios anjos que foram criados, eles puderam escolher o lado deles. O diabo foi criado mesmo Deus sabendo que ele se rebelaria. Os anjos foram criados, e aliás o diabo, né, Satanás, é um querubim. Agora ele virou o demônio, mas ele era um querubim. Satanás e os anjos, né, o querubim maior, com força, com poder, foi criado mesmo sabendo que ele seria rebelado, que ele seria rebelde. Só que ele teve a oportunidade de se rebelar, assim como uma terça parte do céu. Que não, eu não quero ficar debaixo da tua autoridade, Deus, e eu quero o teu trono. Ele nem lutou, porque a Bíblia diz que Jesus viu Satanás ser lançado do céu como um trovão, ou seja, quando ele foi, ele já caiu. É bobagem da gente, se a gente ler a Bíblia de verdade, você entende que não deu tempo dele lutar. Quando ele fez a rebelião e foi para lutar nessa batalha, ele já foi derrotado. Porque Deus tem poder infinito, ele fez a criação. Ele fez Satanás, ele fez os anjos, mas ele não obrigou os anjos a adorarem ele. Todos os anjos que adoram Deus, adoram por sua livre e espontânea vontade. Os anjos não estão lá obrigados. Deus não precisa que nós adoremos ele. Deus nos fez para algo melhor e maior. Deus nos fez para ser imagem, semelhança e para dominar sobre a terra. Deus fez uma terra para nós. Deus fez um lugar para nós. E ele tinha um relacionamento com a gente. Ele não quer que nós sejamos escravos dele. Ele quer que nós sejamos filhos. Relacionamento todo dia, conversando, ele morando em nós. É por isso que ele trouxe parte dele, que é Jesus, o próprio Deus encarnado como nós, tá? Como seres humanos.
Então, não precisa da nossa adoração, porém, para servir Deus, nós precisamos abandonar quem? O nosso eu. As minhas vontades, os meus sentimentos que gritam dentro de mim. Então, o maior inimigo entre eu e Deus é eu mesmo. Porque, na verdade, eu acredito em Deus. Todas as pessoas buscam Deus. Elas buscam em religiões, elas buscam no poder pessoal. Por que eu acredito no poder pessoal? Porque eu sou imagem e semelhança, eu tenho um espírito dentro de mim, eu sei que eu não sou uma pessoa qualquer. Então eu prefiro acreditar no meu eu, na minha força interior, do que acreditar em um Deus que eu tenho que tirar o meu eu da frente. Toda vez que eu tenho que adorar a Deus, e ele tem uma forma certa que está na Bíblia de ser adorado, eu tenho que abaixar, eu tenho que humilhar, eu tenho que tirar o meu eu da frente. Então o que está entre Deus e eu, né, meu eu, mim e Deus, não é o diabo, é as minhas vontades, é o fato de eu não querer tirar esse eu da frente. Esse eu não quer morrer, e isso é orgulho, é a mesma coisa que Satanás usou contra Deus. Por que que eu tenho que servir Deus? Eu quero dominar, eu quero ser maior, Satanás pegou o orgulho que ele tinha dentro do coração e que ele tem até hoje, tanto que ele não tem redenção. Satanás não tem redenção exatamente porque ele não quer deixar-se dominar. E esse eu que quer ir pro baile mesmo, né? Porque tá todo mundo se divertindo, por que que eu vou gastar a vida que eu tenho sendo cristã? Por que que eu vou gastar a vida que eu tenho servindo a um Deus que não me deixa ir pro baile de sainha? Eu não posso pegar todo mundo, beijar na boca, transar. Pode beijar na boca, não pode transar. Fora do casamento. Mas eu quero transar, porque... E o meu corpo, e o meu prazer, e o meu eu? Como é que eu vou sacrificar o eu de mim? Entende? Então o problema de adorar a Deus, o problema de servir a Deus não é não acreditar nele. As pessoas acreditam em Deus e buscam Deus o tempo todo. Nas pedrinhas, no signo, no poder próprio dentro de si, nas palavras que elas professam, no hinduísmo, no sintonia, como é que chama? São tantas religiões, são tantas coisas, no saravá, nos guia, no candomblé, nos santos, sabe? É mais fácil deixar com que a Maria, né? Nada contra Maria. Maria foi a mãe de Deus, foi abençoada, mas ela não é santa. Ela teve conjunção carnal, ela teve sexo com José e teve outros filhos, ela não é imaculada. Então ela não é santificada. Mas é mais fácil eu acreditar numa Santa Maria e pedir para ela interceder por mim do que eu ajoelhar e orar. Os cristãos não gostam de orar. Gente, orar é difícil. Mas orar é o relacionamento que eu preciso ter com Deus. Mas é mais fácil eu pedir pro São José, pro São Tomé, enquanto eu vou pro baile, enquanto eu vou lá no Saravá, receber guias, enquanto eu vou fazer... Chora de verdade. Chora, meu filho, a mamãe chora de verdade. Se eu choro orando, eu choro falando com Deus, eu choro mesmo. Só assim pra aguentar, gente. Mãe atípica, mãe solteira, trabalhadora, só assim pra aguentar, chorando. A questão é o seguinte, a gente não gosta de orar. Por isso que a gente prefere orar no domingo na igreja, porque quando eu tô com todo mundo, o pastor ora, olha só como é que funciona. O pastor ora e eu falo, sim, Senhor, é isso mesmo, glória a Deus, Senhor, seja feita a sua vontade. Eu tô orando? Eu tô dizendo a verdade do meu coração? Eu tô sentando 10 minutos de verdade para falar com Deus? Não, eu tô falando assim seja. Amém e assim seja, tá? Então, amém, Senhor. Sim, o pastor tá orando, né? O pastor tá trazendo um monte de bênção. E eu tô, é mesmo, Senhor, glória a Deus, Senhor. A gente não gosta de orar. Por que que as pessoas gostam de vidente gospel, né? Que são a revelação. Por que que tem gente que só vai em igreja de revelação? Porque ela não tem um relacionamento com Deus. Então, eu quero um pombo correio.
Eu quero alguém que me traga a palavra de Deus, porque essa pessoa tem relacionamento com Deus, então ela conversa com Deus e me traz a mensagem de Deus. Mas Deus não criou a gente para ter profeta. Deus nem queria que ninguém pregasse a palavra. Quando ele criou Adão, ele não criou um profeta junto. Ele criou Adão e ele falava com Adão. Ele quer falar com nós. O Espírito Santo quer morar dentro de nós. O nosso relacionamento é todo dia. Você já reparou que a gente vai ficando esquisito? A gente vai ficando esquisito, a gente vai ficando perturbado, a gente vai ficando, sabe, confuso. Isso é falta de falar com Deus. Isso é falta de chegar, ó Senhor, meu dia tá assim, eu tô perturbado, clareia minha mente, eu tô numa confusão, eu não sei pra onde ir. O que eu faço com o meu trabalho? O que eu faço com a minha vida? O que eu faço com o meu marido? Né? Porque a maioria das pessoas tem um relacionamento. O que eu faço com isso? O que eu faço? Ó, o que eu faço com isso? O que eu faço com aquilo? O que eu faço com meus filhos? A gente precisa... A oração, ela é a permissão de Deus interceder por nós aqui na terra, fazer o que precisa ser feito aqui na terra. Deus não invade. Você precisa dar espaço para Deus agir. Se você não ora, você não dá permissão para Ele agir aqui. Deus não vai contra a palavra dele. A palavra dele diz que a terra foi dada aos homens. O Adão e a Eva tirou da mão deles o domínio e entregou para Satanás. Jesus veio, tirou o domínio de Satanás e entregou de volta para o ser humano. Jesus já reina, Deus já reina, mas nós somos miseráveis, malditos, pecadores, cheios de doença, porque a gente não tem esse relacionamento. Nós precisamos reestabelecer o relacionamento. E quando a gente reestabelece o relacionamento através da oração, a gente dá permissão para o mundo espiritual de Deus agir na nossa vida aqui na terra. Ele não vai invadir. Só que não adianta pedir para a irmã orar. A irmã só tem relacionamento dela com Deus. De vez em quando, a igreja reunir, os irmãos reunir em oração por um caso específico. Ah, meu filho tá doente, sei lá, estão tentando tomar minha casa, é uma causa na justiça. Aí é diferente, você reunir força. Mas todo dia, 6 horas, eu não tenho relacionamento e acho que o poder que tá na vida do irmão vai agir sobre mim? Não vai, não. Não vai. Não vai. Porque Deus não é bobo. Deus não se deixa enganar, as palavras dele não voltam atrás. E ele disse que se eu tiver uma conexão, vai acontecer na minha vida. Ele não falou que se o fulano tiver conexão, vai acontecer pra mim. Não vai. Por isso que o 6 horas não resolve. O 6 horas não resolve. A irmã do coque que vem marchando e dizendo, assim te diz o Senhor, nem tudo que ela fala é verdade. Porque a gente precisa ter essa conexão e saber o que Deus quer com a gente. E Deus não deixa a gente enganado não, tá? Se você tiver uma relação com o Senhor, Ele fala pra você o que Ele quer pra você. Ele te revela o futuro, pede pra Ele. Ele te revela o futuro, você não precisa de tarô, você não precisa de horóscopo, você não precisa de nada disso. O Espírito Santo é suficiente pra te dar a revelação do seu futuro. Suficiente. Ele te fala o futuro, ele te fala o que quer, ele te alerta sobre as pessoas que andam ao seu redor. Tudo isso tá em Deus, tá nessa conexão. Mas para eu aceitar a conexão, eu preciso tirar o meu eu, abaixar. Ah, eu vou ter que pedir perdão? Vou ter que pedir perdão. Não vou poder mandar os outros tomar naquele lugar, não vai dar. Não vai. Ah, eu vou ter que deixar ele limpar a inveja que tem aqui? É, porque tem inveja. O quê? Não tem inveja? Tem um montão, gente. Tem um montão. Você acha que quando você olha pra Virgínia, você não inveja o que ela tem? Ai, não, Rafa, não inveja. Então você não tá olhando lá no profundo. Você não tá olhando no profundo. Não tá. Porque lá no profundo tem tudo de ruim. A natureza caída nossa tem tudo de ruim. Tem inveja, tem maldade. A gente é mal. Pisa no nosso calo pra você ver. Menino, a gente quer torcer o pescoço dos outros.
A gente tem muita maldade dentro da gente, mas se a gente não deixar o Espírito Santo cuidar de tudo isso, transformar tudo isso, nós vamos continuar nessa confusão de mente, buscando Deus em todos os lugares, porque a gente não quer abaixar nosso eu. É exatamente o eu que está entre mim e Deus, tá? Então é o que ele vai fazer aqui, ó. O rei Acaz não deixa o eu dele abaixar e ele prefere confiar no rei da Assíria. Ele prefere confiar nos deuses do rei da Assíria, que é o que ele vai fazer aqui agora, ó. O rei fala bom dia. Bom dia. Bom dia. Agora vai lá. Ó, o rei Acaz foi a Damasco para se encontrar, versículo 10, tá? 2 Reis 16, versículo 10. Não era natural o rei sair dos seus domínios e ir até outros reis. Tipo assim, visitar um reino diferente do dele. Não era muito normal isso. Ou fazia-se por muita amizade, ou fazia por submissão, que é o que ele vai fazer aqui. Ele vai mostrar que ele está completamente submisso, ó. O rei Acaz foi a Damasco para se encontrar com o rei Tiglat-Pileser, e viu o altar que havia ali. Então mandou para o sacerdote Urias, que era um homem bom, mas que se corrompe também, o desenho e o modelo do altar com todos os detalhes. E Urias construiu um altar seguindo todas as instruções que o rei Acaz havia mandado de Damasco. E terminou o trabalho antes que Acaz voltasse. O Urias tem parte na culpa, porque, Davi, Urias era encarregado da adoração no templo que o rei Salomão construiu para Deus. Mas ele resolve, por vontade própria, ele não é obrigado, ele resolve construir o que o rei Acaz manda. E Acaz só funciona, tipo assim, ele só constrói esse templo desse modelo, né? É uma inovação, é diferente. Não é igual os que já tem lá de adoração a ídolos. Mas ele resolve, tipo assim, esse Deus dá vitória para vocês? Então eu vou construir também. Então eu vou servir ele também. Mas peraí. Isaías já tinha ido até ele. Isaías falou, sacrifica, adora a Deus verdadeiro, que ele vai dar vitória. Por quê? Por causa de Davi. Ali é Judá. Ali foi governado por Davi, ali foi governado por Salomão, Manassés. Ali vem de Davi, a descendência de Davi. Deus falou que não ia destruir, porque de Davi sairia Jesus. Aí, como ele não ouve, o Isaías vai falar para ele o seguinte, ó. Então Isaías disse, já que ele não escuta, que ele resolve servir a adoração a outro Deus, o Isaías fala. Então Isaías disse, escutem, descendentes do rei Davi. Será que não basta vocês abusarem da paciência das pessoas? Precisam abusar também da paciência do meu Deus? Pois o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A jovem... Aí ele fala de Jesus. A coisa tá tão ruim, tá ficando tão podre, literal, porque ele sacrifica o próprio filho ao deus Moloque. Esse rei, o Acaz. A coisa tá ficando tão nojenta, literal, né? Sempre sobe um cheiro. Nós temos um cheiro ou de adoração a Deus, ou daquele número 2, quando a gente faz o que é mal. Então, ó, pois o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz a um filho e porá nele o nome de Emanuel, ou seja, Jesus vai vir. Quando ele chegar a idade de saber escolher entre o bem e rejeitar o mal, o povo estará comendo coalhada e mel. Mas, mesmo antes desse tempo, o rei Acaz, a terra dos 2 reis que lhe causarem tanto medo, ficarão completamente abandonadas, ou seja, não vão destruir você. Porém, pelo rei não dar ouvido, o Senhor Deus vai trazer sofrimento para o Senhor, ó rei Acaz, para as pessoas da sua família e para o seu povo. Ele fará isso por meio do rei da Assíria, o próprio rei da Assíria. E o sofrimento que esse rei vai causar será o pior que já houve desde que o reino de Israel se separou. Desde que houve a separação, né? 10 tribos para cá,
e 2 ficaram para cá no reino sul, que é Judá e Benjamim. Então, vai ser um sofrimento muito maior. O próprio rei da Síria, que deu escape, vai lascar com o povo. Porque ele tá fazendo altar e tá adorando deuses e tá ali doidão. Literal. Então, ó. E Urias construiu um altar segundo as instruções que o rei Acaz havia mandado de Damasco e terminou o trabalho antes que Acaz voltasse. Ao chegar de Damasco, Acaz viu que o altar estava pronto e então queimou sobre ele sacrifícios de animais, oferta de cereais e derramou em cima dele uma oferta de vinho. Isso se chama libação. É que nem dar um golinho pro santo, chama-se libação, tá? Então, ó, ele derrama vinho, né? Uma oferta de vinho e sangue de uma oferta de paz. Quem servia fazendo sacrifícios? Os sacerdotes. Mas como ele mesmo construiu um templo, ele mesmo instituiu uma adoração, ele mesmo vai ser sacerdote do rei, do Deus falso dele. Ele mesmo vai oferecer falsamente a um Deus falso, tá? Assim como o pai dele, né? O rei... Peraí que eu volto. Ó, o rei Uzias. O rei Uzias entrou dentro do templo para oferecer a Deus e ele queria queimar incenso. E ele queimou incenso. Só que ele serviu a Deus, apesar de falsamente, sendo que tem que ser os profetas, ele serviu falsamente, mas ao Deus verdadeiro. E por isso ele ficou leproso. Mas o Acaz, como ele instituiu um Deus falso, uma nova adoração, ele mesmo vai ser sacerdote, ele mesmo vai fazer. Então, o altar de bronze que era dedicado a Deus, aí ele olha, tá o altar dele e tá o altar do Senhor. Ele fala, tá no lugar errado isso aqui. Ele quer tirar do povo Deus, ele quer instituir o que ele fez. Então ele tira dali, ó. O altar de bronze, que era dedicado ao Senhor Deus, ficava entre o altar novo e o templo. E por isso Acaz mudou para o lado norte do seu altar, ou seja, deixa lá escondidinho, às vezes o povo nem vai lá, o povo vem nesse aqui mesmo. Então deu a Urias a seguinte ordem, Urias é aquele sacerdote: use este meu altar grande para as ofertas que são completamente queimadas de manhã e para as ofertas de cereais da tarde, ou seja, eu uso o meu altar, não pego do Senhor não, para as ofertas que são completamente queimadas e para ofertas de cereais do rei e do povo, e também para as ofertas de vinho do povo, libação, né? Derrame sobre o altar sangue de todos os animais que forem sacrificados, mas deixe o altar de bronze a fim de que eu use para adivinhações. Ou seja, quando eu quiser saber alguma coisa da parte de Deus, eu vou lá naquele altar do Senhor, mas uso o meu pro povo, né? Deixa o povo adorar enganado. É literalmente o que ele está fazendo. O que acontece? As igrejas de hoje, que são o próprio altar do Senhor, põem, vamos fazer uma festa gospel? Aí põe lá como se fosse uma discoteca, sabe os enganos da igreja? Vamos rodar no manto, que nem no saravá. Vamos... Todas essas enganações que entram dentro do templo do Senhor é o que o Acaz está fazendo. Deixa o povo de Deus adorar no templo pagão. Deixa a casa do Senhor, que ali é a casa do Senhor, é o templo que Salomão fez. Deixa a casa do Senhor adorar de forma errada, de forma pagã. Pega o que é do mundo e traz para dentro da igreja, fazendo o povo pecar, tá? Então, ó, e Urias fez o que o rei mandou, concordou, né? O rei Acaz desmontou as carretas de bronze que eram usadas no templo. Isso são coisas que Deus mandou fazer, mandou Salomão fabricar certinho para poder a adoração do templo ser certa. Ele tá tirando tudo do templo, ó. O rei Acaz desmontou as carretas de bronze que eram usadas no templo e tirou as bacias que estavam em cima delas. Tirou também o tanque de bronze de cima das costas dos 12 touros, que era um tipo de bacia usada para lavar as mãos e o corpo dos sacerdotes para fazer o sacrifício, antes de fazer o sacrifício, purificar. Mas ele tira tudo, ele vai tirando. E colocou sobre uma base de pedra. E para agradar o rei da Síria, Acaz também tirou do templo a plataforma
onde ficava o trono real, e fechou a entrada particular por onde os reis entravam no templo. Então, parece que ele fez tudo isso o rei da Assíria vendo. Ou seja, ele vai agradando o rei da Assíria. Ó, eu tô fazendo tal coisa, eu sou seu servo, ó, eu tô fazendo que nem seu templo, né? O baba-ovo, literal. Todas as outras coisas que o rei Acaz fez estão escritas na história do rei de Judá, Crônicas. Acaz morreu e foi sepultado no túmulo dos reis na cidade de Davi. Seu filho Ezequias ficou no lugar dele como rei. Deus não destruiu Acaz de uma forma voraz, porque Deus vai continuar a linhagem de Davi até Jesus. Ou seja, precisa ser descendente da linhagem de Judá. Ele deu uma palavra a Davi, ele vai cumprir. Deus é assim, se ele te der uma palavra, ele vai cumprir, por causa que ele zela pela palavra dele. Então, não esqueçamos que o maior inimigo, nós terminamos, tá? É só amanhã que a gente vai para outro capítulo. Não esqueçamos que o maior inimigo entre Deus e eu sou eu mesma. Quanto mais eu coloco o meu eu à frente, as minhas vontades, eu vou perder o mundo, pra que eu vou servir a Deus? Eu sou nova, eu vou divertir, eu vou festejar, eu vou beber, eu vou fumar, eu vou me drogar, porque o mundo de hoje tá assim, literal, né? Uma maconha vai tirar Deus de mim, né? E aí eu abro brecha no mundo espiritual, através de perder os meus sentidos, usando maconha, usando cocaína. Eu dou brecha no mundo espiritual para demônios, para Satanás agir na minha vida. Porque eu abro um buraco espiritual através da minha perda de consciência. A mesma coisa acontece com a bebida. A minha perca de consciência abre uma brecha no mundo espiritual para que demônios entrem em mim, literal. Entrem na minha vida e se andem com o meu casamento, com a minha família, com os meus filhos, com o meu trabalho. Você acha que os coleguinhas mandados do inferno que infernizam a nossa vida dentro do serviço são da onde? Da onde que eles saem? Satanás manda da onde? Das nossas próprias brechas que nós abrimos. Entende? A gente abre brecha espiritual quando a gente transa sem estar dentro de um casamento. Eu sou amigada, Rafa. Tá abrindo brecha espiritual. O certo é ser casada. Por que eu preciso de um papel? Não é um papel. Não é um papel. Quando a gente se casa, a gente diz perante Deus. É por isso que não dá para se casar só no papel. Você precisa fazer um culto. Você precisa, não precisa as pessoas pensam que casar na igreja é fazer festa. Não é. Você precisa de um culto e apresentar o relacionamento. Cara, o casamento é você pegar uma pessoa e falar assim, Deus, eu vou com essa pessoa para a eternidade. É por isso que o casamento é tão sério. Porque para Deus, quando ele instituiu Eva e Adão, a Eva e o Adão iam para a eternidade junto. Lembrando que na Nova Jerusalém, ou seja, lá nos novos céus e novas terras que Deus fará, nós vamos reconhecer as pessoas. A nossa família vai estar lá. Você vai levar a sua família para o céu. Céu ou nova terra, né? Se vai se fundir ou não vai fundir, se a gente vai morar na nova terra, tudo isso está dentro da Bíblia. Não sei se vão juntar, mas nós vamos viver numa nova terra. Deus fará uma nova terra, não essa toda invadida pelo pecado. Mas se nós estaremos lá e a nossa família vai estar lá, e você fala, eu e o Joãozinho, vou levar o Joãozinho para lá, tá, Deus? Aí você casa a primeira vez. Aí você separa não por traição, não porque ele te abandonou, não porque ele te traiu, né? Ou ele te bateu, porque agressão também é um rompimento desse pacto. Não, você separa porque a gente não dá certo. Mas você falou que ia estar lá na eternidade com o Joãozinho. Aí você casa com o Manezinho. Tá em adultério. Para Deus, espiritualmente, quando você transa com alguém, você já está casando. Aí a tua vida fica perturbada, seus sentimentos, e você não sabe que você casou com todo mundo. Porque todo mundo que a gente transou, a gente casou. É um casamento espiritual. Aí você tem que abrir mão, renunciar a tudo isso. Quando você entra dentro da igreja e você começa a entender o mundo espiritual, você tem que renunciar a esses casamentos. Se você não casou no papel com ninguém, né, não apresentou para Deus, você fornicou com todas as pessoas, mas é tudo casamento espiritual.
Aí você fica perturbada, sua mente fica perturbada, você fica com sentimentos esquisitos. Por quê? Porque as suas ligações espirituais estão ainda em xeque, tá tudo ok. Aí o capeta que entra lá no couro do manezinho, passa pra tua vida. O capeta que entra no couro lá do Joãozinho, passa pra tua vida, através dessas ligações espirituais. E ele tá lá, né, transando com a fulana, com a ciclana, com a beltrana. Olha o tanto de ligação espiritual que tá fazendo. Olha o emaranhado que fica a perturbação na nossa mente, no nosso coração. Por isso que o mundo espiritual não funciona como o nosso mundo físico. Para nós é só lavou, tá novo. Tá não. Deus não criou papel para Adão e Eva, criou o sexo. Já era o casamento. Então, quando a gente transa com alguém, já casou. Rafa, eu casei com 500 mil, o que eu faço? Vai ter que renunciar todo mundo. Tem que renunciar todo mundo. Tem que renunciar, fazer oração, renunciar essa galera, expulsar esses cão tudinho. Tem que fazer. Se não faz, fica perturbado, fica com a mente perturbada, o coração perturbado, as emoções presa em gente, lembrando de passado. Fica assim. Vai ficar assim até quando? Entende? Agora, se você é amigada, tem uma família, já criou filhos, casa com essa pessoa, meu Deus do céu. Vai lá, faz tudo bonitinho, faz um culto para Deus, se arrepende do tempo que você ficou nessa situação de fornicação, porque o mundo espiritual não é como o mundo da gente. É por isso que tanta tribulação acontece na nossa vida, tanta coisa ruim, a gente não sabe de onde veio esses cão. Porque a gente faz ligações no mundo espiritual sem saber. A gente não sabe o que está fazendo, a gente é leigo, não contaram pra gente, mas a gente está fazendo ligação espiritual, tá abrindo brecha pros cão entrar, bebendo, fumando, se drogando, transando, fazendo um diacho a quatro, tá achando que tá tudo normal. Não tá, tá? Que Deus te abençoe, que você tire o seu eu da frente, se humilha perante a poderosa mão de Deus, sabe? Serve a Deus do jeito certo, como Ele manda, não do seu jeito, não tentando dar jeitinho. Ó Deus, vou servir, vou pôr a Maria na frente, o São João, o Santo Antônio, vou pedir revelação gospel pros outros, porque eu não quero fazer do jeito certo. Faz isso não, porque quanto mais você faz isso, mais perturbado você fica, mais o cão tem legalidade sobre a sua vida, tá? Tira as legalidades, se humilha, fala, ó Deus, eu não sei como fazer, me ajuda do jeito certo, me ensina a fazer do jeito certo. Ora, relacionamento, você permite que Deus haja aqui na terra em seu favor. Lê a palavra, porque assim você conhece o que Ele quer e o jeito certo de adorar, de servir, tá? E se você ainda não sabe jejuar, começa por esses dois, oração e palavra. Depois você vai para jejum. Jejum é um almoço, um lanche, um café da tarde que você tira, orando em espírito, né? Orando a Deus. Ó Deus, eu vou manter esse tempo, vou tirar esse tempo aqui pro Senhor falar comigo, pro Senhor. Jejum a gente não consegue nada de Deus, tá? A gente só vai ouvir Ele melhor. A gente vai sujeitar nossa carne, ou seja, esmagar nossa carne, ou seja, a fome não manda em mim, mas eu quero ouvir o Senhor, é isso, não consegue nada de Deus, nada, eu vou fazer um jejum para conseguir isso, não consegue não, tá? Você consegue as coisas, relacionamento, trazendo o céu para dentro de você, literal, essa presença, esse Espírito Santo, conversando com Ele, deixando com que Ele haja na sua vida, aí você consegue as coisas. Até porque não tem incêndio, né? Se você tá todo dia conversando com Deus, não tem aquela grande chama. Aconteceu um B.O., pelo amor de Deus, Senhor, agora só o Senhor. Não é o Senhor todo dia, tá? Deus te abençoe, bom dia. Amanhã, hein? Fica com Deus. Obrigado por assistir.